Oi, pessoal! Estamos de volta com a previsão para os próximos 10 dias de chuva no Brasil. Mas antes, que tal você conhecer a nossa plataforma AgroSomar e aproveitar por 7 dias grátis? É só preencher com o nome, criar uma senha, o telefone e pronto! Você pode conhecer o AgroSomar, que tem muitas informações direcionadas para o agronegócio. Agora sim, vamos à previsão. O mês de janeiro terminou com muita chuva e muitos problemas por causa desse excesso de umidade entre o Espírito Santo e Minas Gerais, principalmente. Choveu muito na região sudeste, mas as regiões mais afetadas foram estas: Espírito Santo e o estado de Minas Gerais. Agora, para fevereiro, tem mais previsão de chuva e a região que mais vai receber os acumulados grandes de chuva é a região sudeste do Brasil. Só que agora, o corredor de umidade, que foi o maior responsável por toda essa chuvarada, ele migra um pouquinho mais para o sul. Não que chegue ao sul do Brasil, mas ele pega agora região de São Paulo, centro-sul de Minas e Rio de Janeiro. O problema é que, como Minas está no meio desse caminho, dessa transição desse corredor de umidade, Minas Gerais recebe de novo grandes acumulados de chuva. Não vai ser uma chuva tão volumosa quanto a do final de janeiro, mas como o solo está encharcado, nível de rios e córregos elevado, qualquer chuva que caia ainda pode ser um problema, e a questão é que ainda tem previsão até para grandes acumulados no decorrer dos próximos dias. E tudo isso é simplesmente por causa desse corredor de umidade, que está trazendo bastante chuva desde a costa do Sudeste até o centro-oeste do Brasil. Qualquer frente fria que passe pela costa do Sudeste ou qualquer sistema que se forme na altura do Sudeste tem esse suporte de umidade vindo da Amazônia, e é isso que mantém as condições de chuva concentradas especialmente nestas regiões, simplesmente por causa da posição desse corredor de umidade. No decorrer agora desses próximos dias, os maiores acumulados de chuva serão registrados, de acordo com esse mapa, entre o Sudeste, o Centro-Oeste, as áreas do Mato Piba e também a região norte do Brasil. Olha aqui, ó, o centro-sul do estado do Pará, com acumulados beirando aí os 80 até 100 milímetros no decorrer dos próximos dias. Aqui no Mato Piba e no centro-oeste do Brasil, também tem previsão de chuva forte. A questão é a qualidade da chuva. Ela vai ser forte, em alguns momentos pode até paralisar algumas atividades em campo e também de logística no centro-oeste do Brasil, mas não é algo tão persistente como vai acontecer agora ao longo desta semana no sudeste do Brasil e, sobretudo, no centro e leste de São Paulo, pegando o Vale do Paraíba, a região da Mogiana, produtora de café, centro-sul de Minas Gerais, parte do Triângulo também e Rio de Janeiro. Só nesses próximos 5 dias vai chover quase 150 milímetros nestas áreas. Agora, no Rio Grande do Sul, o problema é a falta de chuva. Não tem previsão de chuva praticamente para esses próximos 5 dias. Se a chuva vier, vai ser muito fraca, muito pontual. Isso não ajuda em nada a reverter o déficit hídrico em grande parte do estado. E é claro que em pleno mês de fevereiro, sem chuva, a temperatura vai lá no alto. Então a expectativa ainda é de muito calor e tempo firme para grande parte do estado do Rio Grande do Sul. Na semana que vem, vai continuar a chover entre o Sudeste, o Centro-Oeste, a região Norte. Ainda tem grandes acumulados, mas aí, olha só, o corredor de umidade, que nesta semana fica entre São Paulo e Rio de Janeiro, ele migra um pouquinho mais para o sul. E é por isso que a chuva deve ganhar força aqui no Paraná, tá vendo? Ó, tem grandes acumulados aqui para o norte do Paraná, pegando áreas produtoras de café, chegando perto até de 80 milímetros nestas regiões. São Paulo, a chuva se espalha um pouco mais no decorrer desses próximos dias. Sul de Minas também com chuva e Rio de Janeiro também. Grande parte do estado de Minas Gerais, a chuva deve diminuir um pouco na semana que vem. Mas como o solo está muito encharcado, nível de rios e córregos elevado, então qualquer chuva que caia ainda mantém os transtornos naquela região. O nordeste do Brasil deve receber chuva no interior aqui da Bahia, o oeste do estado, também centro-sul do Maranhão, Piauí.
parte do Ceará, então ainda tem previsão até para bons acumulados de chuva. E o Tocantins também se mostrando aí com grandes acumulados de chuva, só que de uma maneira mais pontual. O centro-oeste do Brasil com mais de 80, 90 milímetros, especialmente entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e pegando também aqui no sul do estado do Pará. São regiões importantíssimas que estão em plena atividade em campo, também atividades de logística, então se chove demais por vários dias seguidos, isso pode trazer algumas consequências ruins, atrapalhar a logística, por exemplo. Por enquanto, a expectativa é de chuva forte e esses problemas podem acontecer, mas de maneira mais momentânea, porque essa não é uma chuva tão persistente. Ela é volumosa, mas ela é um pouco mais pontual e ela também é passageira. Para o Rio Grande do Sul, tem previsão de chuva, mas olha só, no máximo 20 milímetros acumulados. 20 milímetros ainda é muito pouco para uma região que não está recebendo chuva e a temperatura continua bem elevada. Esse tipo de chuva aqui é bem pontual, é bem fraca e ela é rápida e ainda não ajuda a reverter o quadro de estiagem em grande parte do estado. Por hoje é só, mas logo mais estaremos de volta com mais previsão de chuva para os próximos 10 dias em todo o Brasil.